Eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo como realizar o fechamento do período utilizando o banco de horas. Então, será no fechamento do período que vocês vão decidir o que fazer com as horas do banco. Se você vai pagar essas horas dentro do mês ou se você vai postergar essas horas para o próximo mês. Depende muito da configuração, tá? Que está o teu banco. Se caso no fechamento do período for o final do ciclo, né? Então, você vai ter que pagar essas horas ou descontar, né? Dependendo como for essa configuração. Mas eu vou estar mostrando para vocês basicamente isso, tá? Encerrar o período, definir o próximo mês ali e o que fazer com essas horas do banco, tá? Como que a gente edita essas horas, como que a gente trabalha com essas horas ali com o saldo do banco de horas. Então, a gente tem duas formas de fazer, tá, pessoal? Dois caminhos. Aqui o movimento, período de ponto, né? Eu posso vir aqui e encerrar o período atual, tá? Tarefas, encerrar o período atual. Eu posso fazer por aqui, utilizando aqui o módulo de automação de ponto, ou eu posso fazer aqui pelo fechamento de ponto passos, que é onde a gente vai trabalhar. Eu gosto de mostrar por aqui que esse é o nosso passo a passo do fechamento, tá? Os 5 passos para você fechar o teu ponto aí, beleza? Então, vou mostrar por aqui. Como que a gente acessa essa tela? Quando você abrir o teu sistema, ele vai abrir aqui na página inicial. Aqui do ladinho, ó, tu tem o fechamento de ponto passos. Essa aba ela já fica aberta no sistema para você. Fechei a aba. E agora? Como é que eu abro ela novamente? Aqui em cima, pessoal, temos um atalho. Passos, fechamento. A mesma telinha que estava aparecendo antes, tá? Então, quando você abre o sistema, aqui do ladinho, fechamento de ponto passos, essa aba já fica aberta. Claro que para você encerrar o período, você já deve ter coletado, feito a manutenção do ponto, que é os acertos, os ajustes, né? E aí a gente parte para o fechamento do período, depois tu pode gerar o relatório e gerar o arquivo de folha, beleza? Então a gente vai começar aqui, ó, fechamento do período, tá? A gente vai ver duas configurações aí, dois tipos de banco, duas configurações de banco. É o banco por ciclos e o banco por funcionários, tá? Para quem utiliza, pessoal, o banco por funcionários, então, por colaborador, né, que está a configuração, quando a gente configura essa opção, aqui dentro do funcionário, ó, nos parâmetros extras de ponto, você tem que colocar quando que inicia, tá, a vigência do banco. Claro, né, que aqui tem que estar utilizando. Ó, se eu der um incluir, ó, o sindicato não permite essa configuração, tá? Então, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, que a gente adiciona aqui quando que está começando o uso, né, do banco para esse funcionário. Então, mês 1, 2024 e qual que é a vigência. Então, ele vai se renovando. De 2 em 2 meses, ele vai se renovando e de 2 em 2 meses ele vai se encerrando também. Beleza? Então, para que serve essa questão ali do banco de horas por colaborador? Então, digamos assim que eu tenho um banco de horas de 6 meses, tá? Esse banco, ele tá rolando, ele está acontecendo ali. Digamos que com 4 meses de banco de horas, entrou um funcionário. Quando eu coloco ele no banco, ele vai pegar do 4º mês para frente, tá? Então, ele vai ter mais 2 meses de banco só. Agora, se você falar assim, ó, eu quero que seja 6 meses por funcionário. Então, eu tenho um banco de horas ali rolando para um funcionário, que já está 4 meses, entrou um outro funcionário. Quando esse funcionário entrar, a partir da entrada dele, será 6 meses de banco. Então, por isso que a gente fala que é por funcionário, por colaborador, né? Então, tem como fazer essa configuração, tá? Então, vocês vão ver que fica um pouquinho diferente no fechamento, que ele mostra ali os saldos que já estão vencidos, né? Saldos a vencer. Então, é só essa questão do fechamento, só para explicar para vocês como que vai aparecer. Então, aqui no fechamento do período, pessoal, vou clicar aqui e ele vai me exibir uma mensagem, tá? Nós colocamos essa mensagem para evitar falhas no fechamento do ponto, tá? Então, qual que é a primeira mensagem que ele aparece para vocês? Preste atenção, observe, porque ele aparece 2 telas iguais, tá? Só que com mensagens diferentes. Ó. Então, a primeira delas é: atenção, identificamos funcionários com divergências não tratadas na jornada. Clique em sim para visualizar e tratar as divergências e não para seguir com o fechamento, tá? Então, quando eu clicar aqui no sim, ele vai me exibir aqui as divergências que existem no ponto. O que ele trata como divergências? As horas faltas, tá? Então, por exemplo, se tiver funcionários que ficaram, né, com horas faltas, ele vai me exibir aqui
nessa lista, tá? Para que serve isso, pessoal? A gente fez para evitar falhas ali, como eu disse, no fechamento, tá? Então, às vezes ali na rotina do dia a dia, na correria do fechamento, passa batido ali e ficou um funcionário com falta. Você fechou todo o seu ponto, mandou o relatório para contabilidade e aí você vai ver que não era falta do funcionário. Faltou você colocar um atestado, um abono ou incluir a marcação ali, alguma justificativa, né? E aí você tem que reabrir o período, fazer a correção, mandar de novo para a contabilidade e aí dá mais trabalho para você, tá? Então, por isso que no fechamento, quando há faltas, a gente colocou essa mensagem. Ó, tem divergências. Você quer dar uma olhada para ver se é isso mesmo ou não? Então, toda vez que você vir aqui ó, no fechamento do período e tiver falta, ele vai te apresentar essa seguinte mensagem, tá? Ó, tem divergências. Você quer dar uma olhadinha? Então, vou clicar no sim e vou ver quais são as divergências, ó. Se eu der 2 cliques na linha, ó, ele vai me levar até o período e até o funcionário e o dia que houve essas divergências. Ó. Então, se eu olhar aqui 31/5, tá como horas faltas, tá? Então, eu abri aqui, ó, tá como falta do funcionário, tá? Tanto para banco, quando sendo pago em folha, tá? No caso aqui, esse funcionário usa uma configuração que é pago em folha, tá? Não tem banco de horas. Mesmo assim, ele vai te exibir, tá? Se for banco, se for folha, ele vai te exibir essa mensagem de falta, tá? Das divergências ali. Então, aqui eu posso analisar. Ah, é falta mesmo. Esse funcionário ele faltou. Então, beleza. Eu sei que é falta, eu posso fechar. Quando eu vier no fechamento do período, para essa mensagem agora, como eu sei que é falta mesmo, eu vou clicar em não, tá? Eu vou clicar no botão não e aí ele vai para a segunda mensagem, tá, pessoal? Então, agora é uma outra mensagem, ó. Antes de encerrar esse período, é necessário definir o próximo período. Clique em sim para cadastrar um novo período e continuar com o processo de fechamento do período atual. Então, para essa mensagem, agora eu vou dar sim, tá? Quando eu clicar no sim, ele vai aparecer uma tela para eu cadastrar o próximo período. Então, ele pede para eu cadastrar o próximo período e depois encerra o que eu estava utilizando, beleza? Então, se eu fizer assim, ó, se eu vier aqui no fechamento do período, der não para essa mensagem e der não para essa outra mensagem, ó, ele vai dar um erro e não vai fazer nada de encerramento do meu período, beleza? Então, a primeira mensagem, se houver divergências, se houve falta, ele quer aqui que você analise, tá? Se você quiser, né? Você pode dar um sim, pode analisar se é falta mesmo. Sendo falta, você volta, clica no não e na segunda mensagem clica no sim, tá? Ah, eu não quero que me apareça essa mensagem, tá? Não quero que apareça a mensagem. O que a gente pode fazer? Tem uma forma de tratar essas divergências, tá? É uma forma de você dizer para o sistema, ó, eu olhei esse dia, tá? Eu não quero que você me notifique, eu sei que é falta. Então, eu passei por esse dia. Eu visualizei ele. E é falta mesmo, tá? Daí ele não te exibe, tá? Essa notificação. Como que a gente faz? Aqui nos cadastros, eu tenho aqui ações de ajuste de ponto. Aqui dentro, ó, eu posso vir no maisinho e cadastrar aqui uma descrição. Posso colocar aqui, falta validada ou falta visualizada, tá? Conforme vocês queiram. E o tipo vai ser aqui, ó, falta validada, tá? Igual eu tenho cadastrado aqui, ó. Vou dar um editar, ó, falta validada, o tipo falta validada, beleza? O inativo fica desmarcado, que senão ele inativa mesmo aqui, né? Se você quiser inativar, você pode clicar aqui e não é mais utilizado, tá? Fica desmarcado, então. E agora, quando eu vier na manutenção do ponto, quando eu estiver fazendo o fechamento, tá? Eu posso vir no funcionário, ó. Vou pegar aquele funcionário que a gente visualizou que tem divergências. Vou vir aqui no dia 31/5, ó. Dar 2 cliques. E eu tenho ações de ajuste de ponta. Eu vou colocar aqui, ó, que é falta validada, tá? E salvar. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo para o sistema que eu passei por esse dia e que eu estou consciente que foi falta, tá? Eu sei que é falta. Vou fechar. Quando, pessoal, vocês vierem aqui no fechamento do período, repara que ele não vai mais aparecer a divergência lá. Porque o sistema entendeu que foi tratada essa divergência, que foi visualizada, na verdade, essa divergência. Então, que não pode ser um erro que passou batido, que vocês não viram. Ele sabe que foi visualizado e que não precisa mais emitir a mensagem de divergência. Ó. Agora ele já parte só para outra mensagem. Ó. Antes de encerrar o período, é necessário definir o próximo. Clique em sim para cadastrar um novo período e continuar com o processo de fechamento do período atual. Eu vou clicar no sim e eu venho aqui, tá? Para cadastrar um novo período. Beleza? Então você pode utilizar dessa forma. Ó. Eu vou lá,
Eu posso excluir também se eu quiser. Eu vou lá, eu vou tirar, tá? Essa ação do ponto, né? Ó, vou vir aqui, tirei, salvei. A partir do momento, o sistema já vai me emitir a mensagem de novo, porque ele não sabe se eu visualizei ou se eu passei batido ali, e pode ser que não seja falta do funcionário, tá? Então, aqui no fechamento do período, ó, ele vai dizer, ó, identificamos divergências. Se você quiser dar um sim, dar uma olhadinha, beleza? É falta mesmo? Volta aqui, clica no não e clica no sim aqui para cadastrar o próximo período. O próximo período, pessoal, bem tranquilo, tá? Código de folha, o ano e o número do mês que eu vou cadastrar, que é o mês 6, que eu estou usando como exemplo. O nome do mês e o ano. Essa é a descrição. Ou conforme você preferir aí, colocar na descrição. Fica a teu critério, tá? Mês de competência, ano, data inicial, final, data de acerto, tudo isso ele preenche sozinho para você, tá? A data de acerto é o limite, lembrando que você tem para mexer dentro desse período, né? Então, o período encerrou 30/6, até 30/7 aqui, eu posso estar fazendo correções, eu posso estar mexendo, incluindo coisas aqui dentro desse período, tá? Se eu precisar, tá? Que ele tem que estar em aberto, claro, né? Mas ele tem uma data limite aqui de até 60 dias. Eu posso mover aqui ainda para o dia 30/8, que ele me permite, tá? Mais que isso, não. O primeiro botão salve continua na tela. Se você precisar cadastrar os períodos da semana, tá? Ele vai te dar uma mensagem aqui que você precisa cadastrar, se caso tiver cálculo semanal. A gente tem um videozinho explicando também sobre esses cadastros. E aqui ele salva e fecha. Ó, então já cadastrou, salvei e fechei, já cadastrou mês 6. E agora ele segue para encerrar o mês 5, mês anterior. Eu vou dar um avançar. E aqui começa, tá? O nosso banco de horas, tá? O fechamento do banco de horas. Se você não tem fechamento do banco de horas, ele já vai encerrar direto ali, tá? Então aqui eu tenho dois, ó. Eu tenho por colaborador, ó. Eu tenho as ações para saldos a vencer e ações para saldos vencidos, tá? Duas coisas que eu posso definir. E o banco de horas por ciclo, que ele tem uma data de início e uma data de fim, beleza? Então aqui no banco de horas, você pode ir clicando em cada linha que você tiver, ó, dependendo do sindicato, né? Quantidade de sindicatos que você tiver com banco de horas, você pode ir clicando e definindo sobre cada sindicato o que você quer fazer com o banco de horas. Então o primeiro deles, ó, ações para saldos a vencer. Os saldos que estão a vencer, o que eu quero fazer com esse saldo? Pessoal que está com saldo positivo, o que eu quero fazer? Eu quero postergar, pagar em folha ou postergar realizado total. Eu quero postergar o saldo. Então, eu vou deixar aqui, ó, para todo mundo que está com saldo positivo dentro desse sindicato, tá? Que estão com saldos a vencer, eu quero postergar as horas. Posso digitar aqui o número de horas também que eu quero, tá? Deixa eu definir. E lá embaixo o saldo negativo. O que eu quero fazer com o saldo negativo? Eu quero postergar, eu quero descontar em folha, eu quero postergar tudo, eu quero zerar o saldo. Então, vocês podem definir também, tá? A quantidade de horas, tá? Eu posso fazer essas definições, beleza? As ações para saldos vencidos. O que eu quero fazer? Eu quero pagar em folha, eu quero postergar. Saldos negativos, eu quero postergar, eu quero descontar. Então, aqui vocês podem definir, tá, pessoal? O que vocês querem fazer. Claro que essas opções aqui, vocês só vão poder mexer se lá na configuração do sindicato ficou configurado, né, que vocês podem trocar. Muitas vezes a gente deixa travado lá, que é para fazer tal coisa, dependendo da convenção, né? Então a convenção diz que quando termina o banco de horas, né, saldos vencidos aqui no caso, as horas negativas eu tenho que zerar. Eu não posso descontar e nem postergar. Então a gente já deixa aqui travado no zerar saldo, tá? Então no meu caso aqui tá aberto. É configurável, tá? Mas pode ser que no teu ali esteja fechado aqui, tá? No teu sistema esteja fechado essa opção. Então vai ficar como zerar. Para não correr risco de fazer algo diferente do que a convenção de vocês dizem, tá? Então é somente para isso. Então aqui você pode definir o que tu quer fazer com saldos e eu vou para o segundo sindicato. Então eu vou definir, pessoal que está com saldo positivo, eu quero postergar. Pessoal que está com saldo negativo, eu quero postergar, tá? E aí, pessoal, vocês podem deixar essa opção aqui marcada, ó, ajustar manualmente os saldos do banco de horas. Ele já vem marcado, tá? Quando eu defino aqui, eu estou definindo para todos, tá? Ó, eu estou definindo para todos que têm saldo positivo que eu quero postergar as horas, para todos os funcionários, tá?
Aqui, nessa tela, por aqui, eu não consigo escolher funcionários. Ainda, tá? Nessa tela aqui. Funcionários estão com saldo negativo. Eu quero postergar. Então, para todos, tá? Eu posso escolher aqui até o número de horas, acima do número de horas, né? Mas aqui, ó, tá para todos, beleza? Deixando marcada essa opção, ajustar manualmente os saldos do banco de horas, eu vou avançar, tá? E a gente vai ter um outro cenário. Então, pessoal, aqui, ó, eu posso definir o que eu quero fazer com saldos a vencer, saldos vencidos, por ciclo. As ações para os saldos dentro do mês, que eu quero fazer com o pessoal que está com saldo positivo. Para todo mundo eu quero postergar. Para todos que estão com saldo negativo eu quero postergar também, tá? Então aqui você define para todos, tá? Que estão usando esse sindicato. Aqui eu vou avançar. Ele vai carregar aqui, fazer o procedimento, a checagem aqui dos funcionários, tá? E aí, pessoal, aqui a gente pode definir o pagamento por funcionário, tá? Então você me diz assim, ó... Dentro desse sindicato que eu estou usando aqui, com banco de horas por ciclo, tem um funcionário só que eu quero pagar as horas deles. Então, um funcionário eu quero pagar a hora dele. O resto dos funcionários eu quero postergar as horas para o próximo mês. Tá? Então, eu estou usando um banco de ciclo. Não chegou o final do ciclo ainda. Você reparou que o nosso ali, do exemplo, é 31/12, né? Então, 31 de dezembro, que vai ainda encerrar o ciclo, tá? Então, assim, ainda não encerrou o ciclo, não chegou a data de fechamento. Mas para esse funcionário, eu quero pagar. Eu quero pagar todas as horas dele dentro desse mês. Então, vai ser aqui que a gente vai definir qual que é o funcionário que vai receber ali, tá? Eu não quero pagar tudo. O cara tem 50 horas, eu quero pagar 20. Conseguimos fazer também, tá? Nessa tela, pessoal, a gente vai clicar aqui, ó, executar editor de horas, tá? E aqui a gente vai ter separado, ó, o tipo de operação. Quem está com saldo negativo, quem está com saldo positivo. E aqui as faixas, tá? Então, muitos separam ali o que é hora 50, do que é hora 100, do que é hora 75, dependendo das configurações. No nosso caso aqui, só trouxe hora 50. Então, porque o pessoal não fez hora 100%. Beleza? Mas pode ser que para um funcionário você tenha 3 faixas. Eu tenho Soma Banco 50, Soma Banco 75 e Soma Banco 100%. Beleza? E aí, por cada faixa, você pode definir o que faz com esse saldo de horas de cada faixa, tá? Porque daí ele paga no final, né? Terminou o banco de horas, ele paga referente à faixa. Tô pagando o banco de horas dentro desse mês. Ele vai jogar essa quantidade de horas do Soma Banco 50 nas horas extras 50, para pagar com 50%. Beleza? Saldos negativos, pessoal. Vamos começar aqui com o nosso exemplo. Sempre vocês vão olhar o saldo final, tá? Esse é o saldo final desse funcionário, ó, tá? Então, o funcionário aqui, André Carlos, beleza? Tá com saldo negativo de 10 horas e 18. Esse é o saldo final. Aqui, pessoal, é um histórico do que está acontecendo, o que aconteceu com o saldo dele. Então, o saldo que veio do mês anterior, 17,36. Horas no período atual, não teve. Total, 17,36, beleza? Horas que ele compensou, 7,18. Então, abateu, ficou ainda. Então, ele fez 7,18 de extra, né? Por isso que não apareceu aqui, porque foi utilizado para abater das 17. Então, sobrou 10,18. Esse é o saldo final dele, beleza? O que eu quero fazer? Eu quero descontar na folha do funcionário essas 10 horas e 18. E sempre que eu quiser descontar ou pagar, eu vou usar aqui nessa coluna, ó, saldo para a folha do mês, a quantidade que eu quero descontar ou pagar. No nosso caso é desconto, né, que é saldo negativo. Então eu vou colocar lá, ó, 0,10 de 18, beleza? Ó, automaticamente ele tira do saldo postergado. Se eu vier aqui digitar um 0 também, ó, tudo 0, ele coloca saldo postergado. Então, por exemplo, posso fazer assim também. Tá com 10 e 18 de saldo final. Diminui banco, horas faltas. Eu quero descontar tudo no mês. Eu posso vir aqui no postergado e zerar ele, ó. Automaticamente ele vai pular aqui, ó, o saldo final, ficou, tá? E aí, ó, eu posso vir aqui e tá digitando também, tá? Ó. Então, por exemplo, se eu vim aqui zerar, ó, zerei o saldo postergado, ele vem pro saldo abonado, tá? Então, ele tá entendendo que eu estou abonando o saldo, tá? Então, quando eu quero descontar, eu vou digitar, ó. Vou digitar aqui, ó, que eu quero descontar, tá? Então, tá descontando, ó, saldo para folha do mês, vai descontar os 10 e 18.
Ah, eu não quero descontar esse saldo do funcionário. Terminou com 10 e 18, eu quero abonar, eu quero zerar esse saldo dele, tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou zerar o saldo para a folha do mês e eu vou zerar o postergado, ó. O que ele vai fazer? Ó, ele vai jogar aqui, ó, quando eu clico na linha de baixo ele atualiza, tá, pessoal? Clicando fora, ó. Saldo abonado, ó. Então ele está dizendo que foi abonado 10 e 18. Esse abonado ele vai zerar esse saldo. Ele não vai mandar para o próximo mês, ele não vai descontar. Então, digamos assim, estou perdoando esse saldo do funcionário. Beleza? Então, funciona dessa forma. Ah, eu quero, dessas 10 e 18, eu quero descontar só 5 horas deles. Beleza. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai digitar as 5 horas que eu quero descontar, tá? Então, automaticamente, ó, 5 horas estão sendo descontadas, 5 e 18 estão sendo postergadas. Eu quero perdoar essas 5 e 18. Beleza, ó. Perdoei 5 e 18, ele aparece saldo abonado 5 e 18. Beleza? Então, vocês podem fazer, pessoal, várias formas aqui, tá? Vou fazer um exemplo final. Então, vou zerar tudo aqui. Eu quero perdoar essas horas do funcionário, tá? Então, tá aqui, ó. Tá para postergar. Eu vou vir aqui e zerar o postergado. E ele vai aparecer aqui, ó, saldo abonado. Vou zerar as horas desse funcionário. Beleza? Horas extras, pessoal. Soma banco, 50%. Mesma coisa, saldo que veio anterior, saldo atual, saldo final. Sempre vou olhar aqui. Saldo final. Saldo para a folha do mês. Quero pagar as 10 horas. Beleza, eu posso até vir aqui, ó, no saldo postergado e zerar. E ele fica aqui, ó. Saldo para a folha do mês, ó, automaticamente. Ah, tem 10 horas, eu quero pagar só 2. Beleza, pode digitar o valor que vocês querem pagar. Coloca sempre um 0 na frente, tá? Para ficar aqui as 2 horas certinho. Ele vai, então, pegar das 10, pagar 2. E às 8 horas ele vai postergar. Aqui, pessoal, eu não consigo abonar, tá? Eu só consigo abonar o que é horas faltas, tá? Porque eu não consigo zerar as horas extras do pessoal. Porque senão eu não estou beneficiando o funcionário, né? Aqui eu consigo zerar porque eu estou perdoando a dívida do funcionário, digamos assim. Então, eu estou beneficiando ele. Agora, aqui eu não consigo zerar, tá? Então, se eu vier aqui e zerar, ó, o saldo postergado, automaticamente tudo vem para a folha do mês. Ele não abona, ele não tem como eu sumir com as horas extras do funcionário, tá? Então, não tem como fazer isso, ele nem permite, tá? Então, aqui você pode definir o que você quer fazer, ó. Então, saldo para a folha do mês. Ah, o funcionário terminou com 3 horas. Não, eu quero pagar só 1 hora agora. Beleza, então ele posterga próximo mês as 2 horas, beleza? Então, é dessa forma que funciona, pessoal. Se lá no início você definiu, ó, para todo mundo que tem saldo positivo, quero pagar. Beleza, você nem precisa entrar nessa tela. Você dá um avançar aí e segue o fechamento, beleza? Agora não, eu quero editar funcionários, ó. Só para um funcionário eu quero pagar, o resto tudo postergar. Então aqui, ó, vai estar da forma que você deixou lá no início, né? E aí você só vai editar o funcionário que você precisa. Ó. Aqui eu posso salvar, dar um sim e continuar, tá? Então eu vou voltar lá e vou colocar aqui o que eu tinha deixado, ó. Para quem tem saldo a vencer, eu vou postergar. Para quem tem saldo vencidos, quero postergar também, por exemplo. Tudo postergar, para ficar fácil a visualização, ó. Tudo postergar. O ciclo também. Vou avançar, tá? Ele vai carregar. Eu poderia já avançar aqui, nem preciso entrar nessa tela se não quiser. Ah, mas eu quero pagar de um funcionário. Beleza, vou entrar aqui, ó. Repare que todos, ó. Então, todos estão na coluna postergar, porque lembra que foi definido lá antes que tudo é para postergar? Então, tudo está no postergar. Se eu quiser pagar alguém em folha, eu vou vir aqui, pessoal, e digitar a quantidade, ó. Tem 3 horas, quero pagar 2, ó. Vou colocar 2 zeros, 2 horas. E vai postergar só uma, beleza? Eu posso ir fazendo essas edições aí das horas, ó. Feito isso, vou dar um avançar, vou dar um sim, e ele vai concluir o procedimento aí para mim, tá? Depois eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês no espelho ponto como que fica daí esse pagamento das horas, tá? Beleza, pessoal? Fechei. Período encerrado. Banco de horas editado, pago, tá? Ou postergado, conforme vocês quiserem. Vou gerar aqui rapidamente, pessoal, um relatório, só para a gente analisar aqui e mostrar para vocês como é que ficou, tá?
como que fica ali quando é pago o banco de horas, quando é postergado, tudo isso ele traz para vocês ali nos relatórios, tá? Fica bem claro para o funcionário, ó. Vamos pegar aqui, ó. Banco de horas, ó. O funcionário tinha... Lembra daquele funcionário, 10 e 18? Que no primeiro exemplo, eu perdoei as horas. Depois eu voltei e coloquei tudo para postergar, tá? Ó, se eu tivesse perdoado as horas, iria ficar só aqui. E aqui não ia ter nada, tá? Então aqui, ó, eu coloquei para postergar. Então 10 e 18 vai estar na próxima folha dele, começando com o banco também. Esse é pago em folha. Esse é pago em folha. E esse aqui, ó. Lembra que a gente pagou 2 horas das 3 que ele tinha? Então, ele vai funcionar dessa forma, ó. Tinha 3 horas, terminou com 3 horas. Beleza, foram pago 2, ó. Foram pago 2 horas e postergou 1 hora pro próximo mês. Beleza? Então, ele aparece dessa forma. E essas horas que foram pagas, ó, é as horas do Soma Banco 50. O que ele fez? Ó? Pegou essas 2 horas e jogou aqui, ó, nas horas extras, ó. Se eu gerar o arquivo de exportação de folha, essas 2 horas vão estar nesse arquivo. Beleza? Então, esse, pessoal, é o fechamento aí com um banco de horas, para vocês verem como é que faz as edições das horas.